eu notei uma coisa, que meio que teve um divisor de água, que foi esses anos agora de pandemia. O tanto que aumentou, inclusive eu mesmo, quando tive Covid, eu tive ansiedade. Eu vi que aumentou a minha ansiedade, inclusive eu tive até que usar remédio. Porque eu já não tava sentindo sintoma, mas na minha cabeça tava. E eu vi acontecer com vários clientes nossos a mesma coisa. Muitos mesmo, que já tava só com ansiedade, já não tava mais com a Covid em si. E você Eu se queria que você... automedicou? Não, meu filho, não... procurei um médico. Eu fui no médico. E eu queria que você falasse um pouco sobre se você notou esse aumento depois da pandemia, como é que foi? Uhum. Não, tudo que foge ao controle do ser humano, o ser humano tem medo, né? Eu tive muito medo do Aham. Covid. Mesmo sendo médico, porque eu não tinha Você tava mais exposto ainda, né? mais. Isso. Eu pensei, cara, será que eu não vou poder ir para casa? Será que eu não, né? A Aham. família e tudo mais. Então, assim, gera um medo, gera uma aflição. Uhum. E as pessoas ficaram e estão até hoje, né? Uhum. Porque além de traumas psicológicos temporários, igual o seu passou, Sim. né? Exato, passou. Muitas pessoas perderam entes queridos. Eu acho que desse problema de perder um ente querido foi de uma maneira muito drástica. Sim. Porque primeiro que foi uma doença que você não tinha controle nenhum, que estava todo mundo doente. Muitas pessoas perderam entes queridos na fila para uma UTI. E assim, eu conheço pessoas que perderam e nem. Não, na realidade todo mundo, né? Não pôde velar. Verdade. Caixão fechado, sem Caixão abraço. fechado, sem abraço. Duas pessoas iam lá para reconhecer, não podia pegar, não podia fazer nada e pronto. Então, assim, foi Tenso. pesado, foi Foi tenso, né? pesado. Isso. Então, as pessoas adoeceram mentalmente. É uma crescente, mas impressionante do número de pacientes da saúde mental depois disso. E muitas vezes você está conversando, e o que está acontecendo? Não, então, tudo começou quando Quando veio eu a perdi meu pandemia. pai, minha mãe, meu avô. Perdi meus familiares na pandemia. E assim, é até doloroso você ver a pessoa encher o olho de lágrimas falando, cara, não pude nem despedir. Eu tenho um amigo, é muito amigo mesmo, que um ente querido dele faleceu, um avô, quase um pai para ele, e ele não teve esse privilégio, essa oportunidade de despedir, né? Isso é doloroso. E você sabe que a pessoa passou por aquilo e que gerou um trauma. E os traumas, quando não tratados, quando não resolvidos, eles geram doença, infelizmente. Então, aquela pessoa que guarda aquilo, ela vai guardando e vai virando como se fosse uma bola de neve. Aquela água parada. Aquela água parada. Quando você vê, aquilo ali está te dominando. Então, e essa percepção da sua mudança de comportamento, eu não era assim. Muitas pessoas, a maioria chega, eu não era assim. Eu era mais animado, ou eu conseguia dormir, ou eu tinha mais paciência, ou numa situação dessa eu faria diferente, ou eu teria mais ânimo. Eu amava tanto fazer isso. Então, mudança do comportamento, mudança de pensamento, mudança das emoções, isso tudo, se começou na pandemia ou até antes, na pandemia isso explodiu, né? Mas precisa ser tratado. E a porta de entrada, psicólogo. Vai no psicólogo. Mudei, eu não era assim. Então vai no psicólogo, vamos ver o que está acontecendo. Por que já não está assim? Né? E o que você está fazendo de diferente para não ser assim? Então, tudo é isso. Mas respondendo a pergunta diretamente, a pandemia, para a nossa saúde mental, foi pior ainda do que para outras áreas. Eu acho que foi, depois das mortes, acho que foi, assim, um dos piores malefícios. Número um de tudo foi a saúde mental da população. É. Doutor, e vamos assim dizer, qual que é a diferença? Sei que é uma pergunta meio, vamos dizer, um pouco burra, mas quanto mais leiga para esclarecer mais ainda para as pessoas. Qual que é a diferença assim da ansiedade e depressão? Todas as vezes elas vêm junto, pode vir separado? Os tratamentos são um remédio pode ser igual ou não? Os remédios são diferentes? Como que é? A- a- os transtornos depressivos, né, eles cursam mais com baixa de energia, é aquilo que a gente falou, é a tristeza mesmo, né? A depressão e a ansiedade, elas são duas coisas Diferentes. separadinhas, diferentes. Mas em episódios depressivos ou na depressão, nós podemos ter Os dois. momentos de ansiedade também, isso pode acontecer. Mas como que eu vejo que eu estou ansioso?
São momentos de alta de energia. Então, um é baixa energia e outro é alta energia. Então, a gente coloca um limiar normal da nossa emoção. Então, uma linha, limiar, não uma linha. Normal, minha emoção é essa. Então, eu estou muito acima disso, eu estou muito eufórico, eu estou muito irritado, Ansioso. ansioso, tremores. Um sintoma da ansiedade são as crises ansiosas, né? Dor de cabeça, episódio de tremor, episódio de sudorese, crise de taquicardia ou taquicardia, aquele coração, o coração batendo mais rápido, ou sintomas ou sensações de falta de ar. Então a pessoa chega no pronto-socorro, tá com crise de falta de ar. Tem vários exemplos, né? Uma vovozinha lá de Maurilândia. Ela chegou no pronto-socorro, no postinho de saúde, e eles me chamaram lá porque a médica do postinho, suspeitou que era um problema de ansiedade, e realmente era. Ela tinha esse padrão de respiração quando ela tinha crise. Então ela respirava muito, muito curto e não expandia os pulmões. E isso dava baixa de saturação, que ela já tinha problema pulmonar. E assim, estava tudo normal com o pulmão. Já tinha pesquisado, feito tomografia, ido no pneu. E era ansiedade. Realmente era transtorno ansioso. E por quê? Porque ela estava com medo de pegar Covid. Então, Olha. ligou É o tudo. medo, né? Realmente. Tudo para ela. Ela tossia, ela tinha medo de estar com Covid. Então, ela já começava com crise. Então, crises ansiosas, transtorno do estresse pós-traumático, que eu passei por um trauma e depois eu tenho medo disso, também pode cursar com sintomas ansiosos. Já a depressão ali é a baixa energia. Tristeza, a insônia, né? Aquela questão do triste mesmo, de não ter vontade, não ter ânimo, estar cansado, Sem energia mesmo, né? sem energia. Então a depressão é o máximo de É. uma ponta e da outra. A ansiedade é o pico Ansiedade é o pico. de energia. E você Exatamente. falou da ansiedade, então a senhorinha, nesse caso, por exemplo, né? Ela tava com excesso de medo ali, com medo de pegar um Covid, por isso que ela tava ansiosa. E esse excesso de medo pode, vamos bem se dizer, a ponto de virar um pânico. E qual que é Sim. o similar da ansiedade com a síndrome do pânico? Uhum. A síndrome do pânico é um medo de algo, né? Então, por exemplo, tem várias agorafobias, né? Fobias mesmo. Eu tenho fobia a pessoas, então quando eu tô lá na frente de todo mundo, então eu tô com medo de alguma coisa, né? E ela tava com fobia do Covid. Não sei se já colocaram um nome para isso, né? A fobia do É. Covid. Depois tem que até que ver se Acho que, não, fobia, vamos assim dizer, de doença ou de morrer, sei lá, né? do medo da doença. E nesse caso ela estava com uma fobia específica, com medo específico. Respondendo a pergunta, o tratamento da depressão, da ansiedade, a primeira linha para os dois é inibidor da recaptação de serotonina, uma medicação, por exemplo, fluoxetina, o oxalato estalopram. Então são medicações incomuns, geralmente são medicações incomuns. Então o remédio para ansiedade e para depressão. Tanto que não há medo nesses diagnósticos, porque a medicação é comum, né? Bem comum. Agora, exemplificando um pouco o transtorno ansioso, né? Para a gente entender, alguns pensamentos ou algo traz medo, gera o medo. Por exemplo, no caso dela, o medo da doença, né? Mas às vezes a gente tem medos que nem nós mesmos sabemos identificar. E daí isso gera um transtorno ansioso. O que é? O medo, o corpo está reagindo a isso. Então, quando eu tô andando na rua, vejo um cachorrão fortão, um pitbull, vai me matar. Meu medo. Então, a minha visão desencadeou um processo no meu cérebro. Então, libera adrenalina ali. Por Na quê? hora já, a Na hora. pulsação já. Coração vai a 140, 160. Por quê? Porque eu preciso aumentar a circulação para irrigar meus músculos, para eu conseguir correr. Natural, né? Sempre. Natural. A respiração vai rapidão. O meu foco, eu perco a concentração e eu perco a memória. Quando você tá passando por um susto, às vezes você, cara, nem lembra como que eu pulei esse muro aqui, né? Então, Até a força, então você consegue talvez ter uma força que você nem sabia que você tinha. nem sabia. Isso. Já, cara. Então, desencadeia aquilo em você. Então, o paciente que ele é ansioso, ele está com um foco mais baixo,
o pensamento muito acelerado, ele não consegue concentrar muito nas coisas, ele não lembra bem das coisas, e ele está tendo crises e liberação de adrenalina. Por exemplo, nós estamos sentados aqui e de repente você tem uma descarga adrenérgica, um pico de ansiedade, e aí você fica desse jeito, você começa a suar, começa a chorar, e aquele medo excessivo do quê? Às vezes você nem sabe. Então, é a hora de fazer o quê? Cara, eu tô tendo crise, eu vou no psicólogo para entender o que está desencadeando. Por que que isso está acontecendo? E se eu não tiver, se eu já entender o que que é, eu tô com medo do Covid, então eu vou lá e explico, eu tô com medo da doença. E a gente vai trabalhar aquilo. E se essas crises estão sendo muito frequentes, estão causando problema na sua vida, problema no seu cotidiano, a psicólogo vai te levar lá no psiquiatra, vai te encaminhar para você começar a medicar. Para que a medicação? Para durante esse tempo da psicoterapia, você não ter crise, ou diminuir quase a zero as suas crises. Porque senão, imagina, até você conseguir tratar, Você vai continuar. você vai continuar passando mal, tendo crise? Sim. Então, não. E aí, daí, quando o paciente entende isso, ele entende que a medicação pode ser temporária. Porque eu vou lá no psicólogo, o psicólogo me leva no psiquiatra, eu vou começar a tomar a medicação, e depois que eu tratar isso aqui, ele vai me desmamar a medicação. Se fizer certo, se fizer certinho o tratamento, vai resolver o problema e vai acabar, você não vai ficar dependente daquilo que é, que nem você falou, que a maioria das pessoas tem medo, né?